Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora prazerosa do nosso encontro neste domingo 23 de outubro, dia do aniversário de Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Nascido em Três Corações, sul de Minas, depois que o seu Dondinho, jogando em Campos Gerais, transferiu-se para Três Corações. Temos uma diferença de 19 dias. Dentro de 19 dias, será minha vez de comemorar 82 anos. Pelé é um monumento nacional, um dos nomes mais conhecidos no planeta Terra. Certa vez, num táxi em Chicago, eu mostrei ao motorista uma foto do Pelé com meus filhos e, na hora de pagar, ele me respondeu que não custava nada, porque se nós éramos amigos de Pelé, o táxi era de graça. Imaginem só, Pelé até moeda. Pelé e eu somos reservistas símbolo do Exército Brasileiro. Como somos da classe 40, servimos na mesma época. Ele na artilharia em Santos e eu na infantaria em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje também é o dia do aviador. Foi o dia em que Alberto Santos Dumont, em Paris, decolou. Fez o primeiro voo, sob o testemunho dos parisienses. O Brasil dependeu muito da aviação, principalmente o Correio Aéreo Nacional, que ajudou a manter a soberania nacional dentro do centro-oeste da Amazônia, e até hoje os pilotos, né, de todas as áreas militares e civis, e até clandestinos, com pistas clandestinas, fazem a ocupação do território nacional. Minha homenagem a todos os que trabalham em avião e fora dele, dando garantia à segurança ao voo. Dia do aviador. A nossa Força Aérea, eu soube disso agora na comemoração do Dia do Aviador, é a maior força aérea do hemisfério sul do planeta Terra. Está garantindo a nossa soberania, as nossas fronteiras aéreas. Bom, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, o grande assunto de domingo foi a resistência à prisão por parte de Roberto Jefferson. Ele que se sacrificou revelando o mensalão. Ele próprio estava envolvido, né? Pagou por isso, mas teve a dignidade de revelar um grande esquema de corrupção lá no governo Lula. Começou nos Correios. Depois isso se espalhou, se viu que era muito maior. Petrolão também, né? Como constataram os juízes todos envolvidos nos processos e nas condenações e nas delações premiadas e na devolução de milhões. Roberto Jefferson foi quem começou isso. E ele não aguentou mais, né? Porque é algo totalmente ilegal. Todos sabemos, um estudante de primeiro semestre de Direito sabe disso. É um processo que não tem Ministério Público, um processo que envolve pessoas que não têm foro privilegiado e, no entanto, tramitam no Supremo, um processo baseado num regimento interno que foi derrogado pela Constituição de 88, né? Um processo em que o próprio ofendido é que investiga, que denuncia, que julga, que executa. É totalmente inadmissível. E, no entanto, nós, passivamente, aceitamos e está aí até hoje, desde 2019. Incrível. Só vai acabar em fevereiro, quando entrar o novo Senado. Porque o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não deixou que os senadores cortassem o mal pela raiz. E aí está. Resultado, reagiu a tiros, dizem que jogou granada e tal. Chegou a ferir levemente agentes da Polícia Federal, que eu fico imaginando, pobre do agente da Polícia Federal que estudou direito e leu a Constituição e sabe os princípios do devido processo legal e tem que executar uma missão dessas. Meu Deus do céu. Terrível.
Discordo totalmente das expressões que ele usou em relação à senhora ministra Carmen Lúcia. Mas o processo é ilegal. Bom, assim como discordo da censura, que contraria a Constituição, artigo 220 da Constituição, com seus parágrafos. Até o New York Times, que está lá longe, diz que é um absurdo que uma pessoa só no Tribunal Eleitoral diga o que o brasileiro pode dizer ou não pode dizer. Isso é maluquice total. Gente, Hitler fazia isso, Stalin também. Estão fazendo na nossa cara. Aí temos o Roberto Jefferson, que reagiu. Parece que está nos sacudindo, né? Ô, cidadão, você é passivo? Né? Bom, eu fico me perguntando, né? Pergunto a vocês também, por que um candidato precisa de tanta censura? Por quê? E por que uma decisão? Porque a cidadania não pode discutir livremente. Tem palavras banidas, tem assuntos banidos, inclusive fatos históricos, de passado, de presente. Não é nenhuma elucubração que está proibida, são fatos históricos que estão proibidos. Estão proibidos? Não, não estão proibidos. Eles não podem proibir. A Constituição não permite. Eles estão fazendo isso, mas não é permitido. A Constituição é maior que eles. Maior que nós. É a Bíblia jurídica de um país. Sem ela, a nação não se torna um Estado organizado. Sem a Constituição, meu Deus, é a lei do calibre mais forte. Horrível. Constituição acima de tudo. Bom, eu recebi aqui em casa um amigo de muitos anos, juiz de direito de muitas décadas. E ele me chamou a atenção para isso, né? O juiz não pode votar em nenhum processo em que ele tenha algum tipo de interesse, nem contra nem a favor. Portanto, vai ser fácil uma decisão do Senado depois de fevereiro. Porque 9 lá do Supremo foram ofendidos e votam. Então, eles foram as vítimas, eles não podem participar. Óbvio, né? Mas ele me contou também que o caseiro dele escreveu na mão o número do seu candidato a deputado estadual, caseiro, aí em Goiás, porque ele não ia lembrar o número. Mas lá na hora, parece que ele foi se identificar com uma digital, depois lavou a mão antes de ir para a cabine, e quando viu, não tinha mais nada. Ele acabou não votando para deputado estadual. E aí o candidato dele a deputado estadual não foi eleito por um voto. O voto dele apagado aqui na palma da mão. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque o seu voto é importante, é decisivo. Eu cito aqui o ministro Golbery, que me dizia: um voto é importante porque é o voto do desempate, os outros todos são sobra. É o voto decisivo no caso de um deputado estadual, que dependeu de um voto, o outro passou e ocupou o lugar dele. Bom, falando em voto, gente, partidos políticos têm até dia 28 para indicar os fiscais do dia 30. É muito importante estar o fiscal lá o tempo todo, de olho, principalmente na hora que fecha a sessão. Digamos que vai fechar a sessão, 40 não foram votar. E se alguém tiver a tentação?
Mas o fiscal está ali e não deixa. Tá bom? Partidos políticos, em todos os rincões desse país, ponham fiscais em todas as sessões eleitorais. Outra coisa, esse TSE pensa que você é imbecil, porque precisa tutelar você, dizer o que você pode e o que não pode ver. Você não é incapaz de discernir entre uma verdade e uma mentira. É o TSE que acha isso de você. O que você acha deles? Pois é, querem nos tutelar. TSE é o administrador da eleição, não é nosso tutor, não. Hã? Bom, vamos em frente. Tem gente aí que... Hoje eu estava comentando lá no Mosteiro de São Bento, né? Eu não sou contra a oração, né? Tem gente orando. Eu disse para o meu amigo monge, não é ser contra a oração, mas vá trabalhar pelo seu candidato. Porque Deus já fez a sua parte aqui com o Brasil. Olha o país que Ele nos deu, a natureza que Deus nos deu. Não tem tsunami, não tem terremoto, não tem vulcão. Meu Deus, não tem tragédias, um clima maravilhoso, uma riqueza de subsolo, uma riqueza de solos, riqueza de água, de chuva, de clima, de litoral, de tudo. Faça agora a sua parte pelo seu país. Sim, vá orar, mas não esqueça de conquistar aquilo que vai decidir o futuro. Não. Falando aí em... Pois é, a pessoa... Tem gente, eu não vou votar. Você está abandonando a sua nacionalidade de brasileiro, se você não for votar. Não está assumindo a sua responsabilidade. Uma que vota é um dever. Que no Brasil o voto é obrigatório. Quer votar em branco? Você é um branco. Branco. De cérebro, de coração. É como se fosse apátrida. Tem que tomar uma decisão. Tem gente que olha uma pesquisa de opinião, fica desanimado. Essa é a maior receita para perder a eleição. Desânimo, tristeza, preocupação. Isso é perder a eleição. Ganhar a eleição é otimismo, entusiasmo, não é nem esperança. Não, não é. É mais do que isso, é confiança. Só para lembrar, né? Persistência. Vejam só que PSDB, né, acabando, o João Dória já saiu do partido, está lá no Rio Grande do Sul, ainda Eduardo Leite disputando, e essa senhora Lira, Raquel Lira, lá em Pernambuco, mas estão indo, né? Fernando Henrique, Tasso Gereissati, José Serra, Aécio, tudo está virando passado e o partido não se renovou. Fez apenas 13 deputados, se não me engano. Se não me engano, nenhum senador. Estou lembrando aqui de cabeça ao conversar com vocês. E por fim, Adelson Carneiro Rodrigues. Adelson Carneiro Rodrigues. Quem é? É um sujeito de 59 anos, que está remando num caiaque oceânico do Oiapoque ao Chuí. Ele saiu do Oiapoque em 2020. Ele agora foi do Paraná a Santa Catarina. Vai chegar ao Chuí em dezembro. São essas pessoas que mostram que o ser humano é capaz de ir além de suas capacidades esperadas. Então, quero registrar aqui, ele é paulista, o Adelson Carneiro Rodrigues, já percorreu 6.000 quilômetros remando num caiaque oceânico. Viva o Brasil! De Brasília, Alexandre Garcia.